real subvalorizado, uma convergência de análises e a afirmação da soberania monetária. Versão 2.0. Post original publicado em 29 de janeiro de 2026. Introdução. Um consenso inesperado. No debate econômico brasileiro, é raro encontrar um consenso. No entanto, hoje 3 correntes de análise distintas, a do financista tradicional, a do macroeconomista ortodoxo e a do estrategista geopolítico, convergem para uma única e poderosa conclusão: o real brasileiro está drasticamente subvalorizado. Luiz Stuhlberger, da Verde Asset, aponta para um valor justo de R$ 4,40 por dólar. Robin Brooks, do IF, calcula R$ 4,50. E a análise sob a ótica das geofinanças e da estratégia BRICS, há tempos, denuncia uma defasagem ainda maior, fruto de um sistema que historicamente drenou a riqueza do país. Este artigo explora essa convergência, não para simplesmente constatar o óbvio, mas para dissecar o porquê de cada visão chegar a essa mesma resposta. Ao fazer isso, e ao adotar a perspectiva correta, a do real como unidade de conta soberana, desvendamos não apenas a dinâmica do mercado, mas o mapa de uma nova realidade econômica global que se impõe. A perspectiva correta. O real como régua. Para qualquer empresa ou cidadão brasileiro, a pergunta quanto custa o dólar é um erro de lógica contábil e gerencial. A unidade de conta, o centro de custos e a medida de lucro é o real. A pergunta estratégica correta é: qual o poder de compra do meu real no mundo? Mudar a perspectiva é o primeiro passo para a soberania. É entender que a valorização do real não é um problema, mas a recuperação do poder de compra da nossa produção, do nosso trabalho e dos nossos ativos. É sob essa ótica que devemos analisar as diferentes teses sobre a subvalorização da nossa moeda. 3 visões, uma conclusão. Primeiro, a causa da subvalorização, culpa interna, externa ou estrutural. Luiz Stuhlberger, representando a visão do mercado financeiro tradicional, aponta o dedo para dentro. Para ele, a causa é doméstica e fiscal. O fiscal descontrolado e a percepção de risco político afugentam o capital que segue a cartilha ocidental. É a narrativa clássica do dever de casa não feito, que exige austeridade como penitência. Robin Brooks, por sua vez, absolve os fundamentos. Sua análise macroeconômica, focada na conta corrente, mostra que a economia real do Brasil é sólida. A culpa, então, recai sobre uma falha de precificação do mercado. É uma visão que reconhece a distorção, mas a atribui a uma espécie de miopia ou irracionalidade dos agentes, sem questionar a estrutura que a permite. A análise geofinanças e BRICS vai à raiz do problema. A causa não é conjuntural, mas estrutural e geopolítica. O próprio desenho do tripé econômico brasileiro foi historicamente concebido para facilitar a transferência de riqueza para o exterior, promovendo a dolarização e enfraquecendo a moeda local. Não é um erro do sistema, é uma característica do sistema financeiro que vigorou até aqui. Segundo, o gatilho para valorização, confiança, correção ou colisão de interesses. Para Stuhlberger, o caminho para a valorização do real passa por reconquistar a confiança do mercado financeiro tradicional. Isso se traduz em políticas de austeridade e sinais políticos que agradem o capital especulativo de curto prazo. A chave está em seguir o receituário que o próprio mercado dita. Brooks acredita em uma correção natural. Se os fundamentos são bons, é apenas uma questão de tempo até que o mercado enxergue o valor e o preço convirja para o justo. É uma visão mais passiva, que confia na eficiência, ainda que tardia, dos mercados. A perspectiva Geofinanças e BRICS vê a valorização como resultado de uma mudança estrutural já em curso. O gatilho não é a confiança do mercado tradicional, mas a consolidação de um novo ciclo de investimentos diretos, liderado pela China e outros membros do BRICS. Esse capital não busca a arbitragem de juros, mas a construção de infraestrutura e o acesso a recursos e mercados. Ele tem uma lógica de longo prazo e opera cada vez mais em moedas alternativas ao dólar. A valorização do real é uma consequência inevitável desse novo fluxo, que compete e se sobrepõe ao antigo. Síntese: os médicos, o paciente e o termômetro quebrado. Podemos usar uma analogia para unificar as 3 visões. Robin Brooks é o médico que examina o paciente, a economia brasileira, e conclui: os sinais vitais são excelentes, os fundamentos são sólidos. O termômetro, o câmbio, deve estar quebrado. Luiz Stuhlberger é o médico do sistema antigo, que olha para o mesmo paciente e diz:
Ele só terá alta se seguir a minha receita de austeridade. Enquanto isso, eu continuo lucrando com a venda dos remédios, juros altos e volatilidade. Ele descreve perfeitamente as regras do jogo do capital financeiro ocidental. A análise Geofinanças é o especialista que revela: o termômetro não está quebrado por acaso, ele foi desenhado para marcar a temperatura errada. E mais importante, um novo time de médicos, os BRICS e a China, chegou ao hospital com uma nova filosofia de tratamento, o investimento produtivo, e eles não se importam com a opinião do médico antigo. A tendência é nossa amiga, o círculo virtuoso informação. No mercado financeiro, uma máxima se repete: a tendência é sua amiga. E todos os indicadores apontam para uma tendência clara e robusta de valorização do real. Não se trata de especulação ou pensamento ilusório, mas da convergência de múltiplos vetores econômicos que, juntos, formam um círculo virtuoso que está prestes a ser desencadeado em sua plenitude. Os sinais são inequívocos. A partir de março de 2026, espera-se o início de um ciclo de redução de juros, liberando capital para o consumo e o investimento produtivo. Os investimentos diretos estrangeiros, especialmente dos BRICS, continuam sólidos e crescentes, focados em infraestrutura e setores estratégicos. O desemprego permanece em patamares historicamente baixos, sustentando a demanda interna. A Bolsa de Valores brasileira bate recordes consecutivos, refletindo a confiança dos investidores na economia real do país. Esse conjunto de fatores não opera de forma isolada. Eles se retroalimentam. Juros mais baixos reduzem o custo de capital, estimulando novos investimentos. Mais investimentos geram mais empregos e renda. Mais renda fortalece o consumo e a arrecadação. Uma economia aquecida atrai mais capital produtivo, que não busca apenas o carry trade, mas oportunidades de crescimento real. E, no centro desse círculo virtuoso, o real se valoriza, não por artifício, mas como reflexo natural da força econômica que representa. O Brasil está, assim, posicionando-se como um porto seguro emergente no cenário global. Enquanto outras economias enfrentam recessões, instabilidade política ou bolhas especulativas, o Brasil oferece fundamentos sólidos, recursos naturais estratégicos, um mercado interno robusto e, cada vez mais, uma moeda que ganha importância e respeito internacional. Desmascarando a narrativa. Quem são os estrangeiros que falam pela imprensa? Uma distinção crucial precisa ser feita, e a imprensa econômica brasileira raramente a explicita. Quando lemos que os estrangeiros estão preocupados com o Brasil ou que o mercado internacional não gosta da política fiscal, é fundamental perguntar: quem são esses estrangeiros? A verdade incômoda é que, em grande parte, esses estrangeiros são brasileiros com CPF e CNPJ, que estruturaram seu patrimônio em offshores e cujo objetivo central é a realização de lucro em dólar. Eles são os principais operadores do carry trade no Brasil, lucrando com a volatilidade cambial e os juros altos. Sua narrativa, amplificada pela mídia, não reflete os interesses do país, mas os interesses de um grupo específico que se beneficia da desvalorização do real e da manutenção de juros estratosféricos. Os estrangeiros de verdade, os investidores produtivos da China, dos BRICS, da Europa e até dos Estados Unidos que buscam oportunidades reais, não falam através da imprensa brasileira. Eles não fazem pressão pública por austeridade ou por juros mais altos. Eles têm uma estratégia de médio e longo prazo, pois precisam do Brasil como parceiro comercial e fornecedor estratégico, e não como plataforma para especulação financeira de curto prazo. A prova dessa distinção ficou clara em 2025, quando os investimentos diretos estrangeiros superaram as remessas de lucro para o exterior, em grande parte destinadas ao offshore brasileiro. Foi uma queda de braços épica, e o capital produtivo venceu. Aqueles que retiraram seus lucros do Brasil quando o dólar estava R$ 6, apostando no colapso, hoje não estão felizes e já pensam em retornar ao real, mas a um preço muito menos favorável. As três vertentes da valorização do real. A valorização do real não depende de um único fator, mas da convergência de três vertentes poderosas de demanda pela moeda brasileira. Primeira vertente: os investimentos diretos. O capital produtivo dos BRICS, especialmente da China, que investe em infraestrutura, energia, mineração e indústria. Esse capital precisa de reais para operar no Brasil e não tem pressa para sair. Ele é o alicerce da valorização estrutural. Segunda vertente: o carry trade reverso. Com a queda dos juros a partir de março de 2026 e a valorização do real, o próprio carry trade, que antes apostava contra o real, começa a operar a favor.
Investidores que lucravam com a desvalorização agora precisam se posicionar na valorização para não perder dinheiro. A tendência se autoalimenta. Terceira vertente: os arrependidos. Aqueles que fugiram do Brasil apavorados, convertendo seus ativos para dólar a R$ 6 ou mais, agora enfrentam um dilema. Voltar ao real significa assumir um prejuízo cambial significativo, mas ficar de fora significa perder as oportunidades de um mercado em expansão. Muitos já começam a retornar, adicionando mais pressão de demanda sobre o real. Essas três vertentes, operando simultaneamente, criam uma dinâmica de valorização que é difícil de conter. Não é uma questão de se o real vai se valorizar, mas de quando e quanto. Conclusão: o futuro é da soberania. As análises de Stuberger e Brooks não estão erradas, elas são fotografias precisas, porém incompletas, da realidade. Elas descrevem as engrenagens do velho sistema financeiro em seus últimos momentos de dominância. A perspectiva das geofinanças e da estratégia BRICS oferece o contexto essencial, a visão panorâmica que explica por que o sistema antigo está sendo desafiado e qual a nova força que impulsionará a inevitável valorização do real. Para o gestor, o contador e o investidor brasileiro, a mensagem é clara. Continuar a usar o dólar como régua em um mundo que caminha para a multipolaridade é um erro estratégico fatal. A convergência de análise sobre a subvalorização do real não é um convite à especulação, mas um chamado à razão contábil e à gestão soberana. A verdadeira oportunidade não está em adivinhar a cotação de amanhã, mas em estruturar negócios e proteger patrimônios para a realidade de uma moeda que, inevitavelmente, refletirá a verdadeira força de sua economia.